foi a aula presencial. É importante dizer que o curso ou o treinamento está estruturado da seguinte forma. São 30 dias de treinamentos e nós utilizamos uma metodologia chamada MF. MF significa foco no saber fazer. Ou seja, 90% das aulas têm de ser práticas, têm de ser exercícios práticos. E 10% das aulas que é conteúdo teórico. Ou seja, se tens 30 dias, isso significa dizer que tens 3 dias de aulas teóricas, de conteúdo teórico, e tens 27 dias de exercícios práticos diários. Isso significa que durante os 30 dias de treinamento, você tem a obrigação de cumprir uma meta, que é produzir 30 notícias, o que corresponde a uma notícia, sim, 30 notícias, o que corresponde a uma notícia por dia. E as aulas teóricas vão ser feitas exclusivamente aos sábados. Não estou a me referir às aulas de reforço, que é essa que se faz online. Estou a referir-me exatamente às aulas presenciais, aos sábados. Elisandra, ali? Estou aqui, prof, acho que deu um problema. E quando em vez vai acontecer isto, às vezes o sinal cai de repente e só não desconecta, ele depois volta automaticamente. Eu fiquei por aí uns 10 segundos sem sinal. Houve uma queda brusca, isso às vezes acontece. Pois, estava a dizer que então as aulas presenciais são 10% de todo o conteúdo. E isso só acontece aos sábados, portanto, são 30 dias, significa dizer que são 3 sábados, que é 10% de todo, né? Na primeira aula presencial, nós falamos sobre o género notícia. Na segunda aula presencial, falamos sobre o género, vamos falar sobre o género entrevista. E na terceira aula presencial, vamos falar sobre o género reportagem. Portanto, são 3 géneros. São os 3 principais géneros em jornalismo. Quando você domina esses 3 géneros, você pode exercer a profissão de jornalismo em qualquer parte do mundo. E esses géneros são, vou repetir, notícia, entrevista e reportagem. Todos os outros géneros são subcategoria desses 3. Nascem desses 3. Se você dominar o gênero notícia, que é o primeiro, entrevista e reportagem, tens aí as ferramentas básicas para exercer jornalismo. Então, nós tratamos de cada gênero em cada aula presencial, em cada sábado. E depois tens os 30 dias para produzir as 30 notícias. E tens as segundas, quartas e sextas-feiras as aulas online, que são aulas de reforço. Ou seja, aquilo que não ficou claro na aula presencial, acabamos por abordar aqui na aula online. Aquele exercício que você tem que fazer todos os dias e que tens alguma dificuldade ou alguma coisa que não estejas a compreender, é tratado nessas aulas online às segundas, quartas e sextas-feiras. Então, essa é mais ou menos a metodologia que nós estamos a utilizar. Agora, é importante também referir que, sem que você cumpra a meta de produzir 30 notícias, né, não consegues receber certificado, porque a oficina de imprensa tem esse diferencial. É o único treinamento em que as pessoas saem, primeiro, com uma grande quantidade de exercícios práticos feitos, segundo, já saem com material publicado. Todas as notícias que você fizer ao longo desse período vão ser publicadas no Ango News. O Ango News é o nosso site de notícias, é lá onde nós publicamos todos os conteúdos produzidos pelos formandos. Depois de eu fazer a recapitulação sobre o gênero notícia, porque tu não estavas na aula presencial, eu vou também instruir de como como publicar uma matéria no website, como entrar no website, como editar uma matéria, como publicar uma matéria em qualquer site. A forma como eu vou lhe instruir, podes fazer em qualquer outro site, desde que seja numa plataforma WordPress, que é a plataforma de construção de sites mais utilizados no mundo. Então, é mais ou menos assim que vamos funcionar.
Alguma questão? Sim, o material didático da primeira aula, quando é que eu terei acesso? Tem de ser presencialmente, mas eu posso lhe enviar o formato digital. Mas tudo isso vai ser entregue no sábado. Só não podes, tens de estar mesmo no sábado. Né? Com certeza. E outra coisa, prof, eu tenho que começar a escrever as notícias amanhã? A partir da manhã. Os outros já começaram a escrever, já têm textos até publicados, desde segunda-feira, né? Métodos de elaboração de textos, pesquisas de matéria. Vamos ver isso ao longo desses dias todos. Mas é aquilo que eu tentei lhe explicar. Nós utilizamos a metodologia MF. MF significa foco no saber fazer. Ou seja, você tem de aprender fazendo. Há tudo que não vai ser dito verbalmente, que não vai ser dito durante a aula. Só fazendo, errando, corrigindo é que você vai aprender. O foco, por isso é que é a oficina da imprensa. A ideia é que seja o mais prático possível. Que você aprenda fazendo a coisa e não teorizando, não verbalizando sobre a coisa, mas fazendo mesmo. Ou seja, hoje você vai ter algumas noções básicas, teóricas, e a partir da manhã você vai começar a escrever. E de certeza que você vai errar, vai falhar em algum outro aspecto. Quando me enviares o texto, eu vou lhe dizer, olha, aqui falta isso, aqui não se faz isso, aqui faz assim, aqui faz aquilo. E assim sucessivamente durante 30 dias. Você tem que publicar 30 matérias. Isso é muito bom, por quê? Porque quando for ao mercado de trabalho, a primeira coisa que te vão pedir para fazer é escrever uma notícia, sabia? Uhum. Nem sequer vão olhar para o teu certificado. Tudo bem, aquilo é uma burocracia, uma formalidade, mas a primeira coisa que te vão pedir para fazer é escrever uma notícia. Vão te pedir para ir à rua, para cobrir qualquer tipo de evento, qualquer tipo de acontecimento, e vão te pedir para escrever uma notícia. Então, você tem que sair daqui já sabendo fazer isso. Só que, claro que nós não vamos cobrir eventos reais. O que nós vamos fazer numa primeira fase, a título didático-pedagógico, é pegar em comunicados de imprensa, pegar em entrevistas gravadas, entrevistas reais, ou pegar em notícias já publicadas e você reescrever a notícia. Entende? São 3 formas. Uma, escrever notícia com base em comunicados de imprensa. Outra, porque o comunicado de imprensa é uma fonte de informação. Outra, escrever notícia com base em áudio de entrevistas reais. Você não foi lá fazer a entrevista, alguém fez a entrevista e vai receber apenas o áudio. Com base no áudio, você tem que ouvir, interpretar, extrair dados e depois redigir uma notícia. E a última forma qual é a última? São 3. Uma press release, a outra áudio, a outra é reescrita de notícias já publicadas. Vais ir ao site da Angop, vais ver qual é o assunto que, do teu ponto de vista, parece ser muito interessante e vais reescrever a notícia. Lembrando sempre que você tem que citar de forma obrigatória a fonte. Tens que dizer, olha, esse material foi extraído da Angop, de acordo com a Angop, segundo a Angop, né? Tens que citar a fonte. E o que é reescrever? É passar um novo título, contrário do título original, escrever um novo lead e reestruturar todo o corpo da notícia, de modo que o autor do texto original não consiga perceber assim a priori que esse texto foi produzido com base no texto original. Isto é o exercício mais básico e o principal que nós temos utilizado aqui. Estamos juntos, não é, Eli? Pegar notícias já escritas e reescrever. Escrever notícia através de notícias de áudio, de rádio. E a terceira? É o comunicado de imprensa. Comunicado de imprensa. Vai receber um documento chamado press release ou comunicado de imprensa. É um documento que tem informações sobre determinado assunto de interesse público. Você vai pegar nesses dados, nessas informações e com base nelas vai escrever uma notícia.
certo? Não liga na cara. E depois, com prática, à medida que os dias forem passando, depois vai pegar. Porque aqui nós aprendemos fazendo. A ideia é evitarmos excesso de teoria. Isso é o que se faz na faculdade, isso é o que se faz no CFJ, isso é o que se faz em quase todas as escolas onde se ensina jornalismo. O que nós queremos aqui é mesmo que a coisa seja prática. Você se foque mais em fazer, ao invés de teorizar o jornalismo. Porque o mercado de trabalho valoriza quem faz, valoriza quem sabe fazer, e não quem sabe falar sobre jornalismo, mas quem sabe fazer jornalismo. Isso é o que o mercado de trabalho valoriza. Certo? Entre dois candidatos a emprego na TPA, um que sabe falar o que é notícia e o outro que sabe escrever uma notícia, quem é que vai ser emprego? Quem sabe escrever. Quem sabe escrever, porque precisa de quem escreve notícia, não de quem sabe falar o que é notícia. Entende? É justamente por isso é que nós focamos no método MF, que é um método focado no saber fazer. 90% de exercícios práticos, 10% de teoria. A teoria você vai interiorizar com o andar do tempo, à medida que vais te profissionalizando, certo? Estamos juntos, Eli? Então, sim.